galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje tá aqui em 6 partes e obviamente que vamos falar aí muito sobre a participação do Lula na ONU, mas antes, quero abrir o vídeo de hoje trazendo as informações no que diz respeito à nossa economia, mais precisamente comentar sobre uma pesquisa divulgada ontem que mostra que o mercado financeiro está desesperado com as políticas econômicas ou talvez a falta de políticas econômicas do governo Lula. Os números são assustadores para o governo e além disso, teve aquela outra pesquisa do Datafolha e ambas estão gerando assim um movimento que fez o senhor Paulo Pimenta da Secom chamar a galera, fazer uma reunião para ver o que pode fazer para parar esse derretimento. O governo Lula parece que está em crise. Ainda tem mais algumas notícias bem interessantes. Aí sim, vamos entrar no discurso do Lula. Quero analisar algumas partes, quero mostrar a repercussão na imprensa, repercussão em alguns setores da esquerda. Um comentário sobre o Moro, um comentário ridículo, né? O Moro virou agora a linha auxiliar do PT, vocês vão entender o que aconteceu. E teve uma nota sensacional, mas sim, realmente sensacional. Não estou sendo irônico, é sensacional. Eu dei risada quando o li, saiu na Globo. Eu tô brincando, não é ironia, vocês vão dar risada juntos. Para depois, continuarmos ainda um pouco nessa questão aí de ONU que o Lula falou, para falarmos da direita, o que a turma do Dilma está tentando fazer agora contra Bolsonaro, no âmbito do Ibama. Quero repercutir um discurso do Eduardo Bolsonaro ontem, achei interessantíssimo. Tem mais algumas besteirinhas para mostrar. Depois, vamos falar sobre o dia 8, duas coisinhas. Primeiro, envolve julgamento. Tem uma notícia que repercutiu de forma bem negativa, só que teve outra que eu achei assim, cara, muito interessante. Uma movimentação aí da OAB mesmo, sabe? Do presidente, vice-presidente, mais um povo. E tem duas notícias que envolvem alguns problemas aí do GSI do Lula. Problemas novos que até então ninguém tinha comentado. E depois, espero poder comentar do Dino, algumas besteiras que estão acontecendo, segurança pública, possível indicação para a Corte Suprema. E saiu uma nota, na verdade, em entrevista dos últimos dias, do senhor Arthur Lira, que ele fala da Polícia Federal, inclusive do uso contra Bolsonaro, que não está muito bacana. Espero que dê tempo. E se ainda tem umas notícias extras do Lira, Pacheco, uma coisa da turma da Carreta Furacão, mas vamos começar que tem muita coisa e vejam só. Vamos analisar a pesquisa, eu quero mostrar para vocês os dados mesmo, trazer aqui os gráficos, porque eu acho que é muito mais interessante. Só que eu quis trazer pelo menos uma noticinha para vocês verem como é que foi a repercussão na imprensa. E eu fui bondoso, porque se eu pegasse o que saiu na CNN Business, né, mas no final eu saio da CNN, ou no antagonista, o pessoal fez questão de destacar assim que 95% não bota mais fé em algumas coisas aí que o Lula vem propondo. Mas eu falei, não, vou pegar aqui uma nota moderada, vou dar uma colher de chá pro Lula. Mercado financeiro, pior avaliação de Haddad e expectativa sobre a economia. Assim, acho que piorar tá sendo muito eufêmico. Vocês vão ver por quê. A avaliação do trabalho do Haddad e a expectativa para a economia brasileira pioraram em setembro, na opinião do mercado financeiro, mostrou a pesquisa da Quest divulgada nesta terça-feira. Lembrando que a Quest é um estudo de pesquisa extremamente favorável ao PT. Ficou aí, né, quando você olha os números que ele apontavam durante as eleições e você comparava com os resultados, eles erravam feio, né, de modo que sempre acabava ajudando o PT. Mas vamos dar uma olhada. Trouxe aqui para vocês uns 4 gráficozinhos que eu acho que são os mais interessantes. O primeiro deles mostra a avaliação do desgoverno. Você vê que começou, né? Primeira pesquisa ali em março, a segunda em maio, depois julho, agora em setembro. Está sendo uma pesquisa bimestral, a cada 2 meses são uma nova pesquisa. E vejam como são as coisas, né? Começou daquele jeito, ninguém botava fé, ninguém sã consciência, e aí vem aquela propaganda massiva, a Rede Globo, etc, tudo mais. E ali no meado de julho, teve muito daquela confusão de reforma tributária, PPP, pipipi. Então, subiu, a turma achou que ia. A turma mal sabia do que, o que esperavam eles, né? Então, a percepção não, que as coisas vão dar certo. Só que assim, passado o oba-oba, a turma viu que não tem projeto, não tem nada. Essa história aí do déficit zero não cola, não adianta a Globo ficar repetindo, assim, gritando aos 4 cantos do mundo, não vai para frente. Beleza que a percepção de negativo subiu de 44 para 47, não é muita coisa, e de regular, a regular subiu mais, né, 5 pontos, 36 para 41. Mas quem olhava as coisas de forma positiva, chegou ao ápice ali de 20, já caiu para 12. Quem tá olhando com bons olhos, e essa daqui talvez seja
o melhor dos dados para o Lula, o que ele menos tem que se preocupar. Porque, olha esse. Olha a queda da aprovação do Haddad. Em azul ali, quem avalia o trabalho do Haddad como positivo. Saiu de 65 para 46. 20 pontos percentuais. 16 para fazer caridade. Complicado. O de regular saiu de 24 para 31 e de negativo, né, o péssimo, de 11 para 23. A percepção que o Haddad está colocando os pés pelas mãos subiu assim de forma bem considerável. Só que ainda tem mais. Nos próximos meses, qual a sua expectativa em relação à economia? A turma achou que não, vai dar certo. Essas são aquelas notícias do início do ano. A rebarba ainda do governo Bolsonaro. A turma achou, não, vai. A turma achou que não ia piorar muito. Não, tá aqui aprovou a reforma tributária. Só que a turma viu que não adiantou. Aí a percepção de piora volta a subir de forma intensa, de 21 para 34. Do mesmo jeito, subiu um pouco, mas o melhorar foi quase uma queda também de 20 pontos percentuais, de 53 para 36. Gente, não é uma variaçãozinha de 3 pontos percentuais, 4 pontos percentuais. Normalmente é como é o ritmo das coisas. É uma guinada intensa. Aí, essa daqui eu acho que foi um dos melhores, talvez o melhor de todos. A política econômica do país está indo na direção certa ou errada? Aí eu volto a falar. E aqui encaixa, se vocês pegarem o Atlas de... Eu tô na dúvida se foi o de junho ou de julho. Começaram a ser umas notas, mas no tom seguinte. Em breve, o oba-oba do mercado vai acabar. A ficha vai cair e o Haddad vai lembrar que ele tem o pior emprego do mundo. Essa, inclusive, foi uma fala da Raquel Landim. Ela falou quase com essas palavras. Ela quase falou mais comigo com essas palavras que eu tô repetindo. Falando que não haviam motivos para achar que o Brasil ia dar certo. Não havia. E você olha. Gente, 72% acha que tá dando errado. Os 28% tá achando que tá certo, deve ser a turma que tá no conselhão do Lula, né? Você acredita que o governo conseguirá zerar o déficit no ano que vem? 95% falou que não. Não vai. Eu acho que essa turma que tá aí, pelo menos de número, entende um pouquinho. Essa pesquisa ainda foi além. Ela colocou algumas pautas, né, de leis, algumas agendas que o governo Dilma tem para caso passe no Congresso, aumenta a arrecadação. E aí perguntaram, se todos esses projetos do Lula forem aprovados, você acha que com isso consegue zerar? Não, é que são uns 80%. Ninguém acredita no desgoverno. Imagina você ter um país que você tá vendo que o governo tá colocando um número, que esse número é mentiroso. Olha a força que isso passa. Assim, literalmente o governo falando, ó, tem uma meta, mas essa meta é mentirosa. Um governo de metas mentirosas, que todas as pessoas sabem que é inalcançável e ainda assim o governo mantém. O governo mente propositalmente. A gente fica se perguntando por quê, né? No que mais o governo está mentindo? Se é uma coisa tão óbvia, que tá todo mundo vendo, o governo não quer voltar atrás. Imagina no que não é tão óbvio. Aí você vê, nas últimas horas, a Globo nos diz que a atividade econômica deve perder força até dezembro, apesar de desempenho positivo no início do segundo semestre. Apesar, né? Mas vai perder força, né? Já perdeu. A arrecadação também está caindo. E olha só, quanto mais a atividade econômica cai, isso é muito óbvio, mas não custa repetir. Quanto mais a atividade econômica cair, maior vai ser a queda da arrecadação. Eu sei que isso é óbvio, mas tem que repetir, porque o desgoverno está prometendo o déficit zero para o ano que vem. As contas não vão fechar, mas de jeito nenhum. Juros ainda em patamar alto e reduções para o desempenho do campo vão pesar sobre o resultado global da economia brasileira, apontam especialistas ouvidos pelo Globo. Shoppings em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina pedem recuperação. Recuperação judicial. Olha como tá. O varejo brasileiro tá muito bem, né? E o varejo é de serviços, que é o que mais emprega. Mas não, vamos confiar. Ainda mais agora
o Brasil não tem motivo pra gente não confiar no governo. Agora que tá lá o Márcio Pock, mano, o IBGE, nossa, não tem por que questionar. E aí ontem eu vi esses tweets aqui, achei interessante. A Helena Chagas, ela é jornalista no Brasil 247, o maior portal petista brasileiro. Compromisso com o PT, né? Com a notícia jamais. Aí ela fez uma threadzinha, uns 3, 4 tweets. Peguei o primeiro e eu acho que o último. Ela fala assim, ó. Impressão minha? Ou boa parte da mídia nacional entrou no modo implicância total com o governo Lula? Na falta de algo mais grave, estão desenterrando aquelas velhas pautas? Gasto de viagens internacionais, cartão corporativo, verba publicitária, modelo do novo avião que nem encomendado foi. Ué, mas não faziam isso com o Bolsonaro, vocês não aplaudiam? Isso é coisa de gado, hein? Estão muito gado, a esquerda tá muito... Eles estão com raiva de se chamar de gado, não sei porquê. Aí depois ela fala, não, a culpa do avião, né, parece nem ter sido tomada, blá, 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 tem sua justificativa, eu frequentei muito o atual Airbus, né, e o Lula merece um avião muito melhor. Aí ela encerra falando assim, ó, dizer que o presidente brasileiro não pode ter um avião decente, comparável aos de outros chefes de Estado, é o mais legítimo complexo de vira-lata. Se você, na situação atual que o Brasil vive, não apoia, o Lulinha comprar um novo avião que pode custar 400 milhões de reais, você é um vira-lata. Olha, meu Deus. A gadosfera do PT tá demais. Então, assim, estão perdidos. Mas dependendo dessa passada de pano, veja como eles já estão começando a ficar incomodados. Aquela relação do passapanismo da Globo, da Folha, do Estadão, da Veja, ela vem melindrando. A imprensa não tá passando mais tanto pano quanto estava passando durante o mês de janeiro, durante o mês de fevereiro. Estamos em setembro. Nem acabou o primeiro ano. Vamos ver ano que vem. Se bem que ano que vem o governo Dilma, né? Tem uma verba de publicidade bem gordinha. Acho que a imprensa vai voltar a ficar feliz de novo. Mas vamos lá. Diante desse caos, do derretimento do Lula perante a opinião pública, diz pra vocês, aumento da reprovação a Lula acende alerta em Paulo Pimenta nas redes. Não sabe o que fazer. Após aumento da rejeição a Lula, o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, articulou reuniões de olho nas redes. Após levantamento do Datafolha apontar o aumento da reprovação do Dilma, Paulo Pimenta organizou reuniões para debater estratégias para conter a queda de popularidade. Parte da militância atribui a rejeição a Lula a uma campanha institucional ruim nas redes. Não é porque o Lula não tem projeto, não é porque o país está indo pro buraco, não é porque as pessoas estão conhecendo a verdade conforme o tempo passa. Não. É uma estratégia ruim de rede social. Só falta falar, né, que Bolsonaro tinha as máquinas, o gabinete do ódio, etc. Tudo mais. Eles não conseguem reconhecer o fracasso. É inacreditável. Eles realmente vivem numa bolha onde um fica mentindo pro outro para fugir da verdade. Aceitação e popularidade, o Lula só tem na Globo. No mundo real, quando as pessoas conhecem, entendem o que está acontecendo, se você explica para elas, bicho, não dá. Mas não dá mesmo. Mas vamos lá. Tentei acelerar aqui o máximo, porque ainda tem muita coisa pra gente comentar. E esse daqui foi o assunto principal do dia de ontem. Lula na ONU. Infelizmente eu errei. Eu pensei que ele ia defender com unhas e dentes o direito da ONU de impor leis, regras, de cima para baixo, passando por cima do Congresso Nacional, como o Dilma já fez, sei lá, 7 vezes esse ano. Não fez isso. Por mais que ele tenha falado, ele defendeu a governança global, né? O fortalecimento da governança global em torno da ONU. Deixe bem claro, ele defendeu isso. Não defendeu com as palavras que eu falei. Então não vou tentar moldar o que aconteceu para falar aí, ó. Falou o que eu disse. Não. Ele defendeu, mas em outro âmbito. Mas independente disso, o discurso do Lula foi bem interessante. Porque ele deixa cada vez mais claro, assim, eu não consigo entender como algumas pessoas não conseguem enxergar qual é o plano, o projeto político, inclusive o projeto de controle do Lula, como Lula pretende, né, implantar o seu projeto totalitário. Ele continua sendo totalitário, um autoritário. E aí, esses 3 parágrafozinhos, eu acho que falam muito. Principalmente para vocês que já conhecem os pormenores, conhecem inclusive a tal Agenda 2030,
Eu só trouxe aqui, a gente já comentou outras coisas, mas primeiro, um pedacinho aqui, né? Veio o discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU em 4 pontos. Em fala de cerca de 15 minutos, questões como desigualdade, o enfrentamento às mudanças climáticas estiveram entre os principais tópicos. Aí o que ele falou, né? Aqui é o discurso que ele leu. Nesses 7 anos que nos restam, ou seja, até chegar a 2030, a redução das desigualdades dentro dos países, entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Lula foi para a tribuna da ONU falar: eu estou alinhado, empenhado em seguir a Agenda 2030. Gente, é o alicerce do globalismo, né? Não tem o que falar. Não tem o que falar. É o Dilma. É ele mesmo que está falando. Fez questão de falar isso pro mundo. Mas vamos lá. Como eu disse para vocês, o Lula falou do fortalecimento, da governança mundial, mas tem que incluir os países mais pobres. Tem que incluir o sul global. Tem que incluir o sul global, né? Jogar um anzol até para os países do sul global se afastar de grupos do mal, grupos aí que não podem ter voz, etc e tudo mais. E aí, eu tô falando sobre essa fala do Lula, eu já trago uma notícia, só quero mostrar uma coisa para vocês. Teve gente que levantou uma tese do seguinte, olha aí, o Lula quer dar voz. O Lula quer dar voz para os seus aliados de esquerda no BRICS. É por isso que ele fez aquela crítica em torno da governança global, o empoderamento da ONU, incluindo outros países. Será que o que o Lula falou é uma fala que vai de encontro aos interesses da ONU? Será que a ONU não queria que o Lula falasse isso? Vamos olhar o que o secretário-geral da ONU falou, o Antônio Guterres. Governança global está parada no tempo e é preciso reformá-la, diz o secretário-geral da ONU. Estamos vivendo um mundo multipolar. Isso é positivo para as oportunidades de justiça, para as relações internacionais. A multipolaridade não pode garantir a paz sozinha. Ó, vocês sozinhos, vocês aí do mundo multipolar, né? Vocês não vão. Não vão. O mundo multipolar requer instituições fortes. Qual é a ideia do mundo multipolar? Você tem vários polos de decisão. Não é uma ordem onde apenas um manda. Só que olha como ele é engraçado. Não, beleza. Todo mundo manda. Mas todo mundo manda, mas vamos concentrar, viu? Na instituição máxima, na ONU, as decisões. Ele já entra em contradição. E depois ele chega. O secretário-geral seguiu seu discurso, elencando os problemas vividos pela humanidade, ressaltando que a democracia no mundo está sob ameaça com o avanço do autoritarismo e o discurso de ódio. A mesma coisa que o Lula disse. Ele também disse que a arquitetura da paz está ameaçada e que a única saída para isso é o desenvolvimento sustentável. Defendeu a Agenda Verde, que foi, assim, mais de 4 minutos da fala do Lula, acho que foi 17 minutos no total, acho que 20 ou 21 minutos. A maior parte do discurso do Lula o tempo todo falando de Agenda Verde. Mas vejam só, como falei para vocês, eu não achei uma matéria reforçando sobre isso, mas você pode pegar o discurso do Lula na íntegra, que ele está falando, governança global, refazer, conselho da ONU, colocar os pobrezinhos, a mesma coisa que o Guterres disse. Mas uma nota que já sabia o conteúdo do discurso do Lula. Está lá no Senado Federal. Lula deve defender reforma no sistema de governança global em seu discurso da ONU. Exatamente o que o Guterres, secretário-geral da ONU, defende. E mais. Olha a nota abaixo. Para quem acha que o Dilma foi lá, defendeu seus amigos da esquerda. Na ONU, Biden diz que é preciso fortalecer a representatividade de países que estão fora do centro de decisões. O que o Lula pediu, reformular a governança global, colocando outros países para dentro, é o mesmo discurso do Biden. O Lula repetiu a mesma coisa que o Biden falou. A mesma coisa. A mesma coisa. 100% alinhado. O presidente dos Estados Unidos criticou a paralisia de algumas entidades internacionais e disse que o momento é de buscar consensos para avançar, né?
Como disse pra vocês, isso é uma nota que eu falei, não, é perfeito. Finalmente, para não restar nenhuma dúvidas. Discursos de Lula e Biden na ONU revelam sintonia e visão alinhada. Lula e Biden estão em sintonia e com visão alinhada. 100% alinhado. Vassalo. Vassalo. Até quando a turma vai ficar achando que o Lula... Não. O Lula vai bater... Meu Deus do céu. Não dá. Aí, é engraçado. A nota fala que só teve uma exceção. Teve uma exceção. O Lula não tá 100% aliado. 99. Será? Questão do conflito lá na Europa. Gente, assim sim, mas assim também é demais também. O Lula com certeza pediu pro Biden, ó Biden, eu vou fazer tudo que você quer. Agora, eu não posso atacar a Rússia. Eu tenho que só passar um pano. Fala, não, vamos aqui, vamos ser amigos, vamos resolver na mesa de bar, vamos procurar paz. Ele não vai atacar nenhum nem outro. E dito certo, ó, em sua fala, Lula voltou a defender a necessidade de encontrar um caminho que leve os dois países a negociar um cessar-fogo e, posteriormente, um acordo de paz, reiterando o questionamento em relação aos investimentos bilionários em ferramentas. Então, ele deu uma criticada ainda de leve, porque ambos os países têm ferramentas. O Lula quer que, inclusive, a Rússia deixe de investir, né, em ferramentas de defesa. Veja como são, o de ataque, veja como são as coisas. Então, na questão, não existe exceção. Está 100% alinhado. A imprensa ontem foi à loucura com o discurso do Lula. O globalistinha que a gente tem agora no Brasil. É o novo Macron. Você vê aqui, ó, algumas notícias. Lula faz discurso irretocável, ao menos nas palavras da ONU. O Brasil estava com saudade de não ter data marcada para passar vergonha diante do mundo. Imagine, né? Imagine como foi o discurso. Vocês devem ter visto. Vera Magalhães. Excelente fala de Lula expõe dilemas de seu governo. Meu Deus. Marcelo Lins. Um discurso de estadista. Ninguém criticou, gente. Falou tudo que a Globo queria ouvir. Miriam Leitão. Discurso de Lula curou um trabalho de 9 meses de reinserir o Brasil no mundo, que tinha sido tirado por uma política externa equivocada de transformar o Brasil em uma pária. Lula, 100% alinhado. E eu tô batendo nessa tecla por quê? Olha aqui a linha auxiliar do PT. Olha a linha auxiliar do PT. Quem fica dando moral pra esse maluco, Sérgio Moro? Ruim o discurso do Lula na ONU. O que se lê na parte importante é a agenda contra os Estados Unidos. Contra. Ele falou a mesma coisa. A Globo garante, estão em sintonia, alinhado, mas está contra. E a favor da Rússia. É mole. Aí, esse descarado, sabe por que ele tá assim? Porque Moro era amigo dos democratas. Sempre foi amiguinho. Sempre foi, a própria esquerda falava que o Moro, né? Era lá o infiltrado do Departamento de Justiça americano. Aí, esse tweet do Moro serviu pra quê? Pra enganar os petistas. Promover desinformação. Vem o PCO falar, ó, o próprio Mussolini de Maringá reconheceu o caráter anti-imperialista da fala de Lula. Anti-imperialismo? O discurso alinhado e em sintonia com Biden é anti-imperialista? Isso daqui é o que está acontecendo. Esse aqui é o retrato da esquerda hoje. Tá uma crise. Por quê? Porque o Lula traiu a esquerda. Só que eles continuam mentindo. E continuam mentindo com apoio de grandes influenciadores, tipo a turma do PCO, tipo a turma do Brasil 47. Quando o Lula faz alguma coisa que não dá mais para mentir, aí eles usam o seguinte argumento. Não, mas vejam só, nesse ponto, não é porque o Lula traiu, é porque a margem de manobra dele é pequena. Vocês têm que entender isso. Se você abrir a live dele e você procurar algum ponto aí que é pauta cara para a esquerda, tipo a exploração da margem equatorial pela Petrobras. Pô, por que a Marina... Não, gente, você tem que entender, a margem de manobra é pequena, porque se o Lula fizer isso, né, vai ter uma pressão internacional. Então a gente tem que aí abrir mão da Amazônia, abrir mão do petróleo, porque o Lula tem pouca margem de manobra. É o tempo, é o mesmo argumento. Toda vez que o Lula trai eles, não é que ele tem pouca margem de manobra. Se ele fizer isso, vai começar, né, o aparato internacional para desestabilizar o governo. Aí você vê os malucos, igual o Moro, ajudando a esquerda, ajudando o Lula a se vender como, não, o cara que vai peitar tudo e a todos. É ridículo. É assim, negócio de... É provinciano.
Sabe, é café com leite. Só entra no jogo pra atrapalhar. Ficou com ciúmes. O Moro que queria estar sentando no colo do Biden. Aí você vê, pra também não deixar dúvidas, qual é a agenda desse governo? Análise. Na ONU, Lula conecta crises globais e surpreende com o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Brasileiro. A Agenda 2030 da ONU, ela tem 17 objetivos, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, são os ODS, tem 17. O Lula criou um 18º. Olha a fixação do cara pela Agenda 2030, ele criou o 18º. Não tem, mas ele criou. Aí diz, ó, Lula falou como se esperava, mudança climática, a Amazônia, fome, desigualdade, mas surpreendeu ao conectar a política interna, ou seja, o que está acontecendo no Brasil, com a agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assunto que seu predecessor nunca chegou nem perto. Que saudade de ter um presidente. Que saudade de ter um presidente que não baixa a cabeça a página 2030. Que saudade, viu? Que saudade de Bolsonaro nessas horas. É cristalino. É cristalina a diferença entre Lula e Bolsonaro. A imprensa toda foi à loucura com o discurso do Lula. Segundo Moro, contra os Estados Unidos. Meu Deus, é vergonhoso. Esse é o nível dos nossos parlamentares no Brasil. Não sei como é que alguém votou no Moro, tendo Paulo Eduardo Martins como opção. Mas vamos continuar. Tem mais algumas coisas muito interessantes. Ontem, na verdade para mim hoje, né? Mas foi para vocês ontem. Para mim hoje, quando eu acordei, que era ontem para vocês, tá lá no Twitter passando e eu me deparei com essa postagem aqui da Eduardo Bolsonaro. Eu falei, nossa, chamou logo minha atenção, né? Letrona assim, Lula vassalo de Biden e americanos. Eu falei, rapaz, o que tá acontecendo aqui, viu? O que tá acontecendo? E eu achei bem interessante, bem bacana. Porque o Eduardo Bolsonaro, ele lista muita coisa que a gente vem comentando, e eu acho que são os pontos que, inclusive, deixam a esquerda sem argumentos para respondê-lo. Eu tentei procurar depois para ver se teve algum tipo de repercussão dos deputados rebatendo o Eduardo Bolsonaro. Eu não vi. Vão falar o quê? Ele falou lá com o deputado de esquerda que estava lá no plenário da Câmara, né? Olha o que ele disse. Eu não sei se vou dar play no áudio todo, que o áudio é meio longo, mas vou mandar para você esse vídeo. Para quem não viu, escuta só. Presidente, a esquerda ela está dividida. Está tendo uma crise interna pouco falada, porque muitos estão passando um pano ou preferindo não colocar essas feridas à mostra, mas está ocorrendo uma cisão entre a esquerda raiz contra aquela esquerda mais progressista e identitária. Concordo. E eu vou chegar lá. Prezado Coronel Fraga, tem uma notícia aqui do Globo que fala o seguinte: exploração na foz do Amazonas soma 192 apoiadores na Câmara, entre petistas e um Bolsonaro. Eu assinei essa frente aqui, porque eu concordo que não adianta nada nós estarmos em uma terra rica, dormirmos sobre petróleo, água potável, minérios mil, com uma população que morre com dor de dente. Não faz sentido isso. Não faz. E as pessoas do outro lado do mundo não conseguem entender como que o Brasil, com essa riqueza toda, ainda é um país subdesenvolvido. Então eu assinei aqui a frente parlamentar do, acredite se quiser, colega do PCdoB do Maranhão, Márcio Gerri. Vai vendo, Bolsonaro junto com o PCdoB. Meu pai sempre me orienta a não assinar nada do PCdoB, mas eu falei, não, essa aqui vale a pena. Tamo junto. Isso daí escancara, né, uma dificuldade que é o quê? Que a Camarina Silva tem dentro desse governo. Será que não foi o Lula que mandou o Márcio Gerri criar essa frente para ter uma pressão dentro desse Congresso para que permita a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e o Lula fique mais confortável em autorizar esse tipo de exploração? Não sei. Tem que perguntar para o Lula e para a Marina Silva. Mas a coisa continua indo um pouco... Antes de continuar. Quando eu vi isso daqui, eu falei, cara, eu não acredito. Finalmente! Finalmente! Aquela nota, essa nota saiu, comentei em vídeo. É aquela nota que falava da margem equatorial, que é uma frente parlamentar, que é desse GR aí do PCdoB, mais um cara do União Brasil, ambos do Maranhão. Eu falei, gente, tem 37 do PL que tinha assinado, só 14 do PT. Eu falei, os deputados estão perdendo a oportunidade de mostrar para as pessoas que, olha só, é do PCdoB, da turma da esquerda, mas eu estou assinando, porque eu não consigo ficar contra o Brasil. A verdadeira oposição, quem faz é o Lula. Porque o Lula faz oposição ao Brasil. A direita faz oposição ao Lula. É diferente. Então todo mundo se mantém no mesmo lugar.
A direita faz oposição a Lula e o Lula faz oposição ao Brasil. Perceba como é diferente. Vocês conseguem imaginar um deputado do PT, um deputado do PSOL, assinando um requerimento de um deputado da direita de um projeto que vai trazer benefícios para o Brasil? Isso nunca aconteceu no governo Bolsonaro. Essa é a diferença. Isso daqui é o que tinha que realmente ser mostrado para a população. Aqui, ó, cara, olha a diferença. É questão de postura, é questão de caráter. É deixar, literalmente, qualquer diferença de lado em nome do Brasil. Esse daqui é uma pauta que é um ganha-ganha. Quem que da esquerda aqui vai ficar contra? Tu consegue me falar que alguém vai ficar contra? No máximo, o cara vai te falar assim, igual relógio parado, 2 vezes no dia bate certo. Beleza, mas não tem como criticar. Só os ecochatos que vão reclamar disso. Tem que não quer que explore. Mas qualquer brasileiro que acha que é importante explorar, desenvolver o país, trazer riquezas, combater essas mazelas, cara, dor de dente, falta de saneamento básico, desemprego, coisa assim, o básico do básico do básico. Qualquer um vai falar, cara, parabéns, Eduardo Bolsonaro. Parabéns, bicho. É isso que a gente espera de um parlamentar. Colocar os interesses nacionais acima de tudo. De coração, parabéns. Falei, meu Deus do céu. Por que demorou tanto pra isso acontecer? E eu acho que tem que explorar mais. Porque isso daqui, gente, não foi só Eduardo Bolsonaro que assinou, foi 37. Foram 37. Os outros deputados capitalizem isso. Isso vocês conseguem capitalizar porque não votou em vocês. Para vocês, inclusive, quebrarem resistências. Usem isso, mostrem que vocês estão ao lado do Brasil. Isso é importantíssimo. Mas vamos continuar. Eu tô empolgado aqui com o Eduardo. Um pouco mais adiante, outra notícia aqui, dessa vez da Folha de São Paulo, e essa daqui não tem como fugir, porque é o batom na cueca do Lula sendo vassalo do Biden. A esquerda devia ter saudades do tempo em que o Lula só ia a Cuba e retornava ao Brasil. Agora ele vai a Cuba para a reunião do G77 e segue para os Estados Unidos para ter mais um encontro com o presidente americano, que se considera progressista. E vem lá, Folha de São Paulo, para não dizer que é fake news. Lula encontra investidores americanos e pede que participem de licitações. A presidência disse a 22 gestores que apenas os chineses têm entrado em leilões na área da infraestrutura. Ora, o Lula quer os americanos aqui no Brasil. Vocês estão ouvindo aí, pessoal da esquerda? Os imperialistas que os cubanos expulsaram de Cuba, o Lula quer ser amigo deles. Até quando vocês vão ter que ficar passando pano e olhando o Lula ser eleito, né, fazendo promessas a vocês e governando de outra maneira? Mas não para por aí. Para finalizar aqui, como que Lula tem sido capacho de Joe Biden. Lula e Biden se unem por sindicatos e trabalhadores de aplicativos após tensão entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, Lula está regulamentando a Uber a mando de Joe Biden. Isso daqui... Vamos continuar. Eu também eu falei ontem, foi nossa. Sensacional, velho. Sensacional. Vai falar o que agora? A turma da esquerda ouviu calada. Não vi ninguém rebatendo. Não vi um deputado pra falar, né, fake. Falei que é fake news. Não teve ninguém. Eu acho que são falas aí que fazem a população acordar. Eu acho que Uber, muitos brasileiros pegam, né? Muitos brasileiros utilizam o Uber. E tem muito Uber motorista. Não sei se essa proposta do Lula vai melhorar a vida dos trabalhadores do Uber e quem usa o Uber. O que é que vocês acham? Uma proposta aí que aparentemente está em sintonia e alinhada com os interesses do Biden. Esse Lula, hein? Um vassalo de primeira. Aí você vê a diferença. Alguém que tenta entender o que está acontecendo pro Sérgio Moro. Um palhaço, né? De circo. Tá fazendo festa para ajudar o PCO. Para fingir que o Lula... tá defendendo a esquerda. Mas vamos continuar. Olha isso aqui. Produtos verdes serão desonerados na reforma tributária. Vocês estão vendo que o Brasil pode ter o maior IVA do planeta. Tá todo mundo botando a mão na cabeça, perguntando, meu Deus, para onde vai a carga tributária do Brasil? Até agora todo mundo perdido. Vai aumentar, não vai aumentar? Vai para que lugar? Fora os jabutis. Imposto do pecado, IPVA verde, pipipipopopô. Aí aparece o Haddad e falou, não se preocupem. Quem for verde será desonerado. Será que o pequeno produtor vai ser verde? Será que o médio vai ser verde? Ou será que só os amigos do rei vão ser verdes?
O ministro da Fazenda, Haddad, afirmou nesta terça que a fabricação de produtos com certificação V, olha o selinho, a marca da besta, será significativamente desonerada no Brasil, após a aprovação da reforma tributária sobre o consumo. Em evento promovido pela Bloomberg, é o maior portal do mercado financeiro, a sua Haddad realmente está de joelhos para o grande capital. Em Nova York, Haddad disse que o texto da reforma considera o plano de transformação ecológica do governo, sem dar mais detalhes. A reforma tributária considera o plano de transformação ecológica, que dentro desse plano está plano safra de baixo carbono, aquelas modificações tipo da FEBRABAN, tá os planos de descarbonização, né, investimento em coisas verdes, a taxonomia verde, o mercado regulado de carbono, tudo isso está nesse projeto da transformação ecológica, né? A reforma tributária está inserida nisso. Pô, bacana, viu? Um dos pontos da proposta, né, da reforma tributária prevê a criação de um imposto seletivo que tributará mais pesadamente itens considerados nocivos ao meio ambiente ou à saúde. Aí agora, pensa no Valdemar, falando da reforma tributária, falando que Bolsonaro errou, falou várias vezes que Bolsonaro errou, que Bolsonaro não sabia de nada. Quantas e quantas vezes Bolsonaro não falou, ó, imposto de pecado, ó, essa reforma não dá pra passar. Ó, o Lula tá apoiando, tem algo errado. Gente, o que mais tem que acontecer para as pessoas olharem e falar, não, beleza, bicho, eu entendi. A agenda do mal do Lula é a agenda verde. As pessoas falam, não, olha só, o Lula, aquilo ali, não, o Lula foi em Cuba. O que o Lula voltou em termos práticos? Vamos voltar mais no tempo. O Lula foi a Xangai. Lá atrás, né? Foi a Pequim, não sei. Lá no País Vermelho. O que o Lula voltou? De coisa concreta. Não, assinou os memorandos. Tá. Mas ele voltou com o que de forma concreta? Aí foi pra Cuba agora. De concretude. Teve o quê? Não sei. Mas vamos olhar. Só uma notícia. Duas, na verdade. Primeiro. Essa aqui o próprio Eduardo Bolsonaro falou. A gente comentou ontem. O Lula pedindo pra BlackRock vir e falou, pelo amor de Deus. Entra nas licitações. Segundo, o lançamento dos títulos verdes, dos Green Bonds, emissão de dívida pública para projetos sustentáveis, vai aumentar a dívida do Brasil. O Brasil agora vai ser devedor por causa de questões. O que o Lula está fazendo? É o tempo, todas as medidas reais que o governo apresentou em forma de decreto, de portaria, projeto de lei, tudo que tenta colocar um totalitarismo, tudo tá vindo com agenda verde. O PAC é verde. O PAC é verde, é tudo verde. Os nossos deputados, nossos parlamentares, pelo amor de Deus, comecem a olhar isso daqui. Não dá pra ficar mais de braços cruzados, né, pensando na morte da Bezerra, porque o Lula... As empreiteiras, beleza, a gente lembra, as empreiteiras do Lava Jato, mas tem que prestar atenção nisso daqui, ó. Olha o que a Haddad tá falando. Não tá claro. Produtos verdes serão desonerados. Isso tem a ver com certificação verde. Quem é verde, quem não é. A gente comentou ontem. Já tá em linhas de estudo para ser implementado o quanto antes a taxonomia verde. Taxonomia, gente, é classificação. Classificação. E vai classificar quem é sustentável e quem não é. É isso daqui. Só quem for verde que vai ser beneficiado. O que mais precisa acontecer para ver que está existindo uma discriminação entre pessoas? Um é do bem e outro é do mal. Aí beleza. Não, isso aqui é besteira. A gente tem que ter outras preocupações. Vamos continuar. Aí você vê, ó. Isso aqui é uma coisa que eu espero, que eu acho que é muito importante. Não, porque o Lula foi ali, foi aquilo outro, etc. E eu volto a falar, não é que o Lula não goste do Folha de São Paulo, não é que o Lula não goste de Cuba, ele gosta, mas na bola dividida e na hora de implementar as ações, o Lula ele vem seguindo a agenda globalista. É a agenda que ele preferiu seguir, é a agenda globalista, não é mais a agenda do Folha de São Paulo, tá em segundo plano. Você vê, ó, cobrei hoje que o governo haja rapidamente para barrar mais uma megalomania do governo Lula. Criação em Manaus de um centro de cooperação policial internacional com policiais brasileiros e estrangeiros para supostamente combater crimes ambientais e a turma
substâncias ilícitas na Amazônia. Apesar da participação de 8 países da região amazônica, Estados Unidos e Europa, o policionamento transnacional desses países será 100% pago com recursos do Brasil. O presidente da França, o Macron, incentiva a ideia do policiamento internacional com a agregação da Guiana Francesa. Além da perda de autonomia do Brasil na Amazônia, arcaremos com gastos incalculáveis. É extremamente grave a pretensão anunciada pelo Ministério da Justiça e Polícia Federal de que o centro também receberá policiais dos Estados Unidos e da Europa. Vocês vão me falar que o Plínio Valério ele está servindo aos interesses do bloco eurasiano? Óbvio que ele só está defendendo o Brasil. É só isso. Ele não quer que a soberania brasileira seja atacada nem pelos eurasianos, nem pelos globalistas. É o Brasil que tem que tomar conta do Brasil. Simples assim. Não é seguir a agenda de outro país, é seguir a agenda do Brasil. Do Brasil. Tá simples. O Lula também atacou Bolsonaro, né? Acho que não só Bolsonaro, mas outros líderes de direita na ONU. Neoliberalismo está falido e agrava a desigualdade, diz Lula. Lula fala do neoliberalismo ao longo do seu discurso em um determinado contexto. Aí eu quis trazer essa nota. Eu podia pegar o discurso na íntegra, mas falei, não, eu gostei dessa manchete. Que o próprio Poder 360 resume, ó. Ao tecer as críticas ao sistema predominante, ou seja, o neoliberalismo, o petista disse: o desemprego e a precarização do trabalho minaram a confiança das pessoas em tempos melhores, em especial os jovens. Ele criticou o neoliberalismo para defender o quê? Regulamentação estatal. Exatamente o que ele quer fazer, né? A precarização do trabalho. É o que ele disse sobre o Uber, sobre o iFood. Então ele critica porque ele não está sendo neoliberal. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez mais entre a voz dos mercados e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e a política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Uau. Extrema-direita. Tá com raiva da direita, né? Não consegue tirar Bolsonaro da cabeça. Mas vamos lá. Aí falando nele, como eu disse pra vocês, o Ibama do Lula. O Lula veio usando a agenda verde pra tudo. Ibama reabre processo para multar Bolsonaro por pesca ilegal em 2012. Durante o governo Bolsonaro, a AGU opinou pela nulidade do processo, considerando que ele já estava prescrito, isto é, o prazo para aplicação da punição havia passado. A AGU, na época, entendeu que é 5 anos. A prescrição foi em 2017, já está prescrito. Agora, o novo parecer da AGU reavaliou o caso e considerou que o prazo para aplicação da multa é de 12 anos, não de 5, ou seja, vai até 2024. PT é demais, né? Nesta terça, Bolsonaro criticou a decisão de se ser perseguido. Bolsonaro afirmou que o Ibama desconsiderou que o inquérito já teria sido arquivado pela segunda turma do Supremo. Além disso, segundo o antigo mandatário, ele foi atuado às 11 horas da manhã em Angra dos Reis, mas comprovou o embarque para Brasília, no aeroporto Santos Dumont, às 1h07 do mesmo dia. Fato. Nesse dia e hora, Bolsonaro não estava no local da atuação. Escreveu Bolsonaro, que completou com a frase: a perseguição continua. Vamos ver o que Bolsonaro realmente falou. Ibama revalida multa contra Bolsonaro 11 anos depois. Então, ele estava pescando. Ele estava com a vara de pescar e não pode pescar. Assim, é o Brasil, né? Os grandes problemas do Brasil. Resumo. O Ibama desconsiderou que Bolsonaro teve seu inquérito arquivado pela segunda turma do Supremo. Bolsonaro foi atuado no dia 6 de março de 2012, às 11 da manhã, e às 1h07 do mesmo dia, comprovou seu embarque para Brasília no aeroporto Santos Dumont. A distância entre o local da multa, no caso Angra dos Reis, e o aeroporto do Rio de Janeiro são 190 quilômetros. Ou seja, nesse dia e hora, Bolsonaro não estava no local da atuação. A perseguição continua. É o PT. A turma do PT. É isso aí o tempo inteiro. Aí, PT aí, não, sou no rapaz da justiça. Plano de justiça, PT, agenda verde e tudo mais. O novo queridinho do PT, né? Guilherme Boulos, o candidato Lula, para disputar a prefeitura de São Paulo, vai falar sobre justiça socioambiental em Harvard e Colômbia.
parlamentar fala lá sobre cidades e justiça socioambiental. Aí eu fiquei pensando, né, o que pode ser justiça socioambiental? Aí eu lembrei de uma coisa, mas eu tinha lembrado por outras razões. Escrevendo sobre o Clube de Roma, né? Aquele que a gente comentou em vídeo, coisa, montando o Atlas de agosto já. Aí eu tava lá passando, aí na Estocolmo 72, aquela reunião foi bem marcante, que foi para debater inclusive o relatório, né, limites do crescimento do Clube de Roma. Foi a primeira vez que apareceu o termo ecocídio. Foi na Estocolmo 72. Aí eu lembrei, né, vendo lá, falei, poxa, teve aquela matéria esses dias, né? Aí eu falei, cara... E eu lembrei da nota por quê? Porque a turma da esquerda, a turma do Boulos, quer criar essa tipificação penal. E sabe quem que o Boulos queria que julgasse esses crimes? Vamos ver, vamos relembrar. A nota saiu no Globo em junho. Aí você vai entender, né? A justiça socioambiental do Boulos. O projeto de lei prevê crime de ecocídio para punir culpados por desastres ambientais. Boulos subscreve, né, o novo projeto. Também cita o argumento da intimidação como motivo para encampar o projeto. Em definição jurídica, o crime tem potencial de evitar piores casos de destruição ambiental ao elevar as consequências e as responsabilizações, sendo mais uma importante contribuição para o enfrentamento da crise climática. Imagine o Boulos eleito prefeito de São Paulo. Imagine o cara que joga lixo no chão. Eita, rapaz, o Boulos vai pra cima de você, viu? Cuidado. Cuidado com o meio ambiente se o Boulos for prefeito. O Globo obteve uma cópia do texto. Define, né, como belecídio a prática de atos ilegais ou temerários. Né? O que seria um ato temerário? Não sei. Com a consciência de que eles geram uma probabilidade olha só, é um ato temerário que gera uma probabilidade de danos graves e generalizados ou de longo prazo ao meio ambiente. Então, você fez uma coisa que existe um temor, e essa ação que você tem um temor pode, a longo prazo, causar algum tipo de mal. Existe uma probabilidade. Você é um ato que é temerário, a gente sabe que esse ato temerário tem uma probabilidade de causar problema a longo 5 a 15 anos de cadeia. Eita, poxa! O Boulos não é mole não, viu? O Boulos é bichão. A proposta de lei se organizaram em torno do movimento Ecoe Brasil, grupo de ONGs. E olha só agora. Olha o Dilma. Olha o Dilma e o Dino, que queriam sair do Tribunal Penal Internacional. Olha a hipocrisia. Junto com os parceiros internacionais, eles pedem que o Tribunal Penal Internacional inclua crimes ambientais também em seus julgamentos. Olha como são as coisas, né? A esquerda que agora finge querer sair do Tribunal Penal Internacional, que a gente já viu toda a hipocrisia, porque eles usaram contra Bolsonaro, eles queriam utilizar para julgar crimes ambientais. É uma patifaria essas coisas, viu? Mas vamos lá. Estamos falando aí de justiça, tudo mais, como eu disse para vocês. Até ficou fora de ordem, mas tá beleza. Eu pensei que a gente ia falar primeiro do julgamento. Mas vejam só. Interessante. O GSI de Lula, na época do Gonçalves Dias, não tinha tropas de sobreaviso no dia 8 de janeiro. Normalidade. Sendo que tinham vários alertas. Normalidade. Não tinha sobreaviso. O Gabinete de Segurança de Lula, o GSI de Lula, não colocou tropas de sobreaviso no fatídico dia 8. A previsão informada era de normalidade, segundo depoimento dado pelo chefe do Centro de Operações do Comando Militar do Planalto, Tenente-Coronel Rodrigo Santos Boeri. No final do depoimento, Boeri informou que o GSI não colocou tropas de sobreaviso no final de semana das manifestações. Quem escreveu isso daqui foi o seu Paulo Capelli e Petrônio Viana. Eles falaram que, né, tá na nota deles, não colocou tropa de sobreaviso no final de semana das manifestações, facilitando a invasão ao palácio. Lula? Tua turma facilitou. Lula? Que é isso, irmão? E agora? E agora, hein? E pra complementar ainda, essa aqui é mais de boa. Vídeo. O exército de Lula também, né? O presidente da República é o chefe. Largou o escudo e correu.
Diz tenente da PM sobre dia 8. Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, Márcio Teixeira, comandante da 3ª Companhia de Patrulhamento Tático Móvel, né, o Pátamo do Batalhão de Choque, disse à Justiça Federal que os militares do Exército largaram os escudos e correram durante a invasão ao Palácio do Planalto do dia 8. Abre aspas. Tive de grudar pela farda e mandar... Volte! Mas volte! O que está acontecendo? Abre aspas. Eu percebi que eles não estavam conseguindo lidar com a situação. Em determinado momento, eu assumi o comando do pelotão do Exército sem oposição do oficial que estava à frente. Não, toma conta aí. Teve até um vídeo que circulou em que o subtenente Beroaldo fala pra ele: comanda a sua tropa, larga de frouxura. Se as forças de segurança tivessem agido nos conformes, será que o dia 8 teria sido da mesma forma que foi? Será que não dava pra ter evitado muita coisa? Não vou nem falar que dava pra ter evitado tudo, mas será que não dava pra ter evitado muita coisa? Será que se tivessem pessoas suficientes, será que as pessoas teriam coragem de entrar e invadir? Falar, não, peraí, tem um monte de gente, né? Não vamos querer entrar em embate. Olhou pro lado, olhou pro outro. Tinha quase ninguém. O povo meio frouxo. Estranho, né? Muito estranho. E aí, sobre isso, gente, tá mais do que óbvio que a temperatura no Brasil tá ruim, né? Em torno de algumas coisas aí. E aí a Veja diz que a Corte Suprema leva julgamento dos réus para o plenário virtual. Que é meio complicado, né? Que a turma fala, pô, mas como é que a defesa vai apresentar, né? A defesa, seus argumentos, seus recursos, etc, tudo mais, no entendimento desse processo. O que eu sei é que tem muita gente reclamando. E eu não lembro quando a OAB, né? A OAB, assim, não, porque normalmente não, a sucursal da OAB de Goiás, né? A filial da OAB de tal lugar. Não, é a OAB mesmo. A entidade nacional se movimentou. Migalhas, que é um portal que é focado na cobertura do mundo jurídico, fala assim, ó, OAB contesta na corte, plenário virtual e pede julgamentos presenciais. E o ofício, eu achei ele bem robusto, não pelo conteúdo, mas assim, a robustez que eu digo, a importância dele. Ele é assinado pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, pelo vice-presidente, Rafael Rony, pelo diretor tesoureiro, Nando Campos, procurador-geral, Ulisses Rabaneda, procurador de prerrogativas, Alex Sarques, pelo presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, Ricardo Breia, pelo presidente da OAB do Distrito Federal, Délio Lins e Silva Júnior, e pela assessora jurídica da OAB Nacional, Priscila Lisboa Pereira. Então, assim, pegou as pessoas de maior renome da OAB, não é renome não, né? De, assim, na hierarquia, então nos cargos, assim, de realmente, em nome da entidade, falou, ó, tá ruim. E às vezes pode ser aquela coisa, né? A gente entra numa situação que as coisas ficam tão ruins que as pessoas começam a discutir, né? Fala, pô, cara, vamos, ó, pô, um pouquinho no freio aí, tira o pé do acelerador pelo menos, tá meio ruim. O Horácio Neiva é professor de Direito, acho que pela USP. Não acho que ele é um bolsonarista, não encontrei nenhum sinal disso. Ele fala, ele posta a Daniela Lima falando, quase sorridente, né? Quase comemorando que no julgamento ia ser mais presencial. Aí ele fala assim, ó, é por isso que esses casos não podem ir para o plenário virtual. Não há recurso, não há instância revisora. E agora, nem o mínimo de defesa. Vão aplicar a pena de 17 anos, com o advogado enviando um vídeo que não vai ser assistido. Sinceramente, como que estão tratando isso com naturalidade? São questionamentos. E volto a falar também, né? Porque vem surgindo esses questionamentos, vem aparecendo uma crítica aqui, uma crítica acolá, que as coisas vão se resolver do dia pra noite. Mas eu acho que é parte de um processo. E eu espero que essa coisa assim, ó, posicionamentos ponderados, posicionamentos técnicos, pessoas da área, né? Esse acho que tem muito mais voz para poder falar sobre os problemas, comecem a apontar algumas coisinhas. A turma do Estadão faz nota sobre o Flávio Dino, na verdade sobre a possível indicação do Lula, né? Ou o processo de indicação do Lula, acho que é assim mais fácil, é mais preciso. E acaba também dando uma cutucadinha, né?
Ó vocês aí, viu? Escolha do próximo ministro pelo Lula pode reforçar a desconfiança dos eleitores sobre a corte. Ó vocês aí, viu? A expectativa geral em Brasília é que Lula escolha um nome com perfil político, próximo ao PT. Todo mundo já sabe. Lula dá sinais que não vai ceder aos apelos da sociedade por mais mulheres e pretos no Supremo. Não vai. A postura de Lula faz sentido. Essa decisão não traz nenhum custo imediato a ele. O eleitor de esquerda pode ficar irritado, decepcionado, mas não virará as costas para Lula por causa dessa decisão. E até o que eu digo para vocês, eu acho que o que revolta o eleitor petista é o Lula sabotar a Petrobras. Acho que essa machuca mais. Esse aí o cara releva. Mas esse ambiente relativamente tranquilo esconde problemas crônicos para a democracia brasileira. Entre eles, a politização da corte, que tem diminuído sua credibilidade perante a opinião pública há muitos anos e continua muito presente. Queixas recorrentes da classe política sobre instabilidade jurídica, interferência em temas legislativos. A turma tá demais. A discussão legislativa, não fala sobre isso, não julga sobre isso. E tá indo, né? E tá indo. Nesse contexto, vai vendo a corte nos últimos anos, de apoio ao cancelamento da Lava Jato, e agora nos casos contra Bolsonaro, reforça diariamente a percepção de um tribunal político. A corte não pode ser omissa, né? Beleza. Principalmente quando está em ataque, mas também não pode aceitar a impressão de ter viés e não ser tão instável, sob pena de prejudicar a própria instituição. Quando a paciência do eleitorado com este ou um futuro governo terminar, essa descrença nas instituições cobrará um preço. Mas não é uma cutucadinha, né? Todo dia uma cutucadinha. E para minha surpresa, que fala da indicação e tá falando de indicação política, né? Tá politizando a situação, mais é o que se espera do Dilma. Eu vou deixar para comentar mais sobre o Flávio Dino amanhã, porque eu vou dar play aqui esse vídeo. Esse vídeo é antológico. Demétrio Magnoli, petista da Globo, falando aí sobre a possível indicação do Flávio Dino. Essa ideia da indicação do Flávio Dino é uma avacalhação, né? Vamos falar claro. É a primeira vez na história recente que um político... Flávio Dino um dia foi juiz, mas isso aí faz parte da biografia oculta dele. Flávio Dino é um político. Ele fez toda uma carreira de liderança política. Tá? É a primeira vez que um político é indicado, ou será indicado, nessa hipótese, para o Supremo Tribunal Federal. A Constituição, eu sei que está fora da moda falar em lei, Constituição e tal, mas a Constituição fala que o requisito para a indicação de um ministro do Supremo é o notável saber jurídico, estou citando entre aspas. Flávio Dino não tem isso, ele pode ter outras qualidades políticas, etc. Um dia ele foi juiz, mas ele é um político. Então é uma avacalhação essa ideia e tende a abrir caminho para uma avacalhação completa em indicações do Supremo. Porque está cheio de políticos que têm um diploma de advogado, que um dia foram juízes, foram promotores, etc., mas são políticos. E que, a partir desse precedente, passam a poder ser indicados normalmente para o Supremo Tribunal Federal. Me parece que as indicações de Lula, a começar por Zanin, que não tem nenhum notável saber jurídico, é o advogado pessoal dele, e agora, se for o caso da indicação de Flávio Dino, tendem a tornar letra morta o que está escrito na Constituição. Eu acho isso grave, mas eu acho que eu devo ser a única pessoa no país que acha isso grave. Não. Né? Pelo amor de Deus. A direita acha isso muito grave há muito tempo. Você é a única pessoa na Rede Globo que acha isso. Na Rede Globo você é o único. No país, não. Na Rede Globo, sim. Ai.
Deixa eu comentar o Flávio de amanhã, que tem umas coisinhas que envolvem o ministério batendo cabeça, né? Brigas com o PT, notinhas plantadas de um atacando o outro. E tem aquela entrevista do Lira. Eu quero comentar tudo na sequência, porque acho que vai fazer muito mais sentido, e senão vai ficar mais 15 minutos de falatório. Mas por hoje, fico por aqui. Vou te mandar o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Vamos dar esse aqui também, né? No Telegram. Link tá sempre na descrição. Chega lá, pega. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. Também tem o Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Toda a história do Brasil registrada. E compartilha esse vídeo, porque eu espero estar aqui amanhã e te ver. E que espero também que mais pessoas vejam. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!